Capítulo 11. 18 homens contra 1000. La Torre, a maior das cidades valdenses, ficava na confluência de 3 rios. Um descia do vale de Angrogna e um do vale de Rora. A corrente maior, o Pelice, chegava depois de regar o vale de Lucerna. A presença do Marquês de Pianeza e seu exército próximos dessa cidade pôs os habitantes desassossegados. O exército do Marquês constituía-se principalmente de soldados piemonteses, com alguns regimentos emprestados pelo governo francês. Contava também com 2000 exilados irlandeses, a quem Cromwell expulsara de seu país. Os valdenses tinham apenas 3.000 homens armados para enfrentar os 15.000 soldados do Marquês. O Marquês de Pianeza descobriu que os homens de La Torre haviam levantado uma barricada guardando a principal entrada da cidade. Ordenou a seus homens que a atacassem imediatamente, mas tão fortemente defenderam-na os valdenses que, depois de várias horas de renhido combate, ele retirou o ataque. Durante a noite, um grupo de piemonteses moveu-se de manso para o outro lado da cidade. Pela manhã, atacaram os valdenses de 2 lados. Os sobrepujados valdenses escaparam por um caminho não guardado para as montanhas, com perda de poucos soldados. As notícias da luta se espalharam rapidamente até as mais afastadas vilas valdenses. Os homens deixaram seus sítios, pegaram os mosquetes, as espadas ou fundas, se não possuíam armas melhores, e apressaram-se aos pontos ameaçados, prontos a enfrentar o inimigo e proteger suas famílias. O Marquês mandou numerosas patrulhas armadas em várias direções, tentando capturar os vales. Alguns desses contingentes conseguiram surpreender os habitantes das vilas. Queimaram-lhes as moradas, mataram homens e mulheres e levaram-lhes os filhos para as escolas católicas em Turim e outras cidades na planície. Na maioria dos casos, porém, os valdenses conseguiram derrotar seus inimigos, embora por vezes sobrepujados em número na proporção de 10 contra 1. Grupos de soldados piemonteses voltaram de La Torre com a notícia das perdas de 500 a 600 homens. Os soldados não lograram forçar a entrada em qualquer dos vales maiores. De Pianeza começou a pensar se ele ganharia um dia a fortuna que sua mulher deixara. Ler a respeito das fracassadas expedições de Catânio e de La Trinita em tempos passados. Talvez sua missão terminasse em derrota também. Como La Trinita antes dele, resolveu recorrer aos ardis. Na manhã de quarta-feira, 21 de abril, com o sonido de trombetas, apareceram arautos do Marquês diante dos surpreendidos valdenses em trincheiras. Sendo-lhes perguntado o que desejavam, declararam que os valdenses deviam enviar representantes ao quartel-general para falar com o Marquês, que não desejava derramar sangue, mas simplesmente restaurar a paz. O Marquês, disseram, estava preparado para fazer um ajuste que satisfaria a todos. Isso pareceu uma boa notícia aos soldados lavradores, de modo que, no dia seguinte, seus representantes chegaram a La Torre para ver de Pianeza. Ele recebeu os valdenses com a próxima cortesia e expressou seu desgosto pela guerra e o sofrimento que havia causado. O Duque de Saboia, afirmou, dera-lhe autoridade para fazer paz, de modo que o povo pudesse voltar a seus lares sem temor ou perdas posteriores. Que devemos nós fazer para restabelecer a paz? Perguntaram os enviados. Só há uma condição. O duque pede-lhes que recebam um regimento de seu exército em cada um de seus vales principais para que aí permaneçam por algum tempo e ajudem a manter a ordem. Os homens curvaram-se e retiraram-se para levar os termos aos vales. Reuniram um concílio a que concorreu grande número de pessoas. Os pastores acharam imprudente permitir que soldados entrassem nos vales e fizeram força para que essa parte do ajuste fosse rejeitada.
O povo, porém, cansado de privações e sofrimentos, queria paz. A maioria sobrepujou com facilidades os poucos pastores e mandaram dizer ao marquês que aceitavam os termos. Prontamente entraram nos vales de Lucerna e de Angrogna os soldados piemonteses, estacionando nos lares dos valdenses. Estes poucos mantimentos tinham agora, pois sofriam os efeitos de sustentarem os fugitivos de outros vales durante o inverno. Partilharam, entretanto, o que tinham com os soldados, cederam-lhes seus leitos e trataram-nos com tanta cortesia quanto os soldados permitiram. Mal suspeitava aquele povo simples que os soldados que abrigavam seriam em breve seus assassinos. 3 dias passaram em paz. De Pianeza colocou soldados nas entradas e saídas de cada vale para cortar qualquer possibilidade de escape. Então, às 4 da manhã do sábado, 24 de abril de 1655, partiram tiros do castelo de La Torre. A esse sinal ergueram seus soldados e começaram um massacre mais cruel que qualquer coisa já registrada sobre um povo civilizado. Ninguém saberá jamais quantos morreram naquela primeira hora, mas os gritos do povo torturado indicavam centenas de vítimas. Dentro em pouco, o fumo das casas enchia os céus. As correntes velozes tingiam-se de sangue. Ao tentarem os valdenses fugir para as montanhas, os soldados os seguiam e matavam. Esses soldados inventaram novos métodos de tortura e morte para o povo valdense. Apenas alguns conseguiram escapar pelas montanhas. Fim do massacre, de Pianeza planejou em seguida destruir Rora, pequena colônia separada de La Torre por uma cadeia de montanhas. As novas do massacre não podiam chegar a Rora prontamente em virtude dos passos da montanha se encontrarem bloqueados pela neve. Sua população sabia apenas que fora assinado um tratado de paz. De Pianeza escolheu 500 de seus melhores soldados, despachando-os contra Rora. Ordenou-lhes que destruíssem a vila e todos os seus habitantes, trazendo seus animais e bens para La Torre. De Pianeza, porém, ignorava que vivia em Rora Josué Giavanello, homem de grande coragem e um dos mais notáveis capitães que já haviam vivido nos vales. Relanceando o olhar para o alto, enquanto trabalhava certa manhã, viu Giavanello numa linha de pontos negros movendo-se pela estrada que conduzia ao vale. O capitão compreendeu no momento que eram soldados e suspeitou de seu objetivo. Largando o arado, apanhou o mosquete e correu ao encontro do inimigo. A caminho, apanhou mais 6 companheiros que concordaram em ajudá-lo. O pequenino grupo de 7 homens apressou-se para a frente ao longo do trilho na floresta a fim de enfrentar os 500. Giavanello colocou seus homens onde podiam acompanhar o inimigo caminhando pela estreita garganta da montanha. De ambos os lados erguiam-se gigantescas rochas. Os soldados piemonteses moviam-se descuidadosamente avante, longe de sonharem com o perigo da parte dos habitantes de Rora, vila de não mais de 30 famílias. Um repentino troar de mosquete sobressaltou os soldados. Compreenderam que haviam sido descobertos. 7 homens caíram naquele primeiro disparo. Os outros pararam, olharam em redor, mas não viram ninguém. Os mosquetes tornaram a falar, e mais soldados caíram. Foram tomados de pânico, pois não tinham a mínima ideia de quantos atacantes se poderiam ali encontrar. Salvem-se! Estamos perdidos! Gritaram os homens enquanto se voltavam para fugir pelo trilho porque haviam descido. Giavanello seguiu-os por uns 600 metros, até certificar-se de que não voltariam por algum tempo. Naquela mesma tarde, alguns dos homens mais idosos de Rora atravessaram a montanha para La Torre e queixaram-se ao marquês do ataque daquela manhã à sua vila. De Pianeza fingiu-se grandemente surpreendido. Vocês fizeram bem em lutar para expulsar aqueles que os atacaram. Devem ter sido
bandidos, pois certamente não foram meus soldados. Voltem às suas famílias e não temam. Empenho-lhes minha honra de que nenhum mal lhes sucederá. Javanello ouviu essas palavras e promessas, mas não se enganou. Estava certo de que o Marquês ordenara o ataque e de que certamente iria tentar de novo. Alistou, portanto, 18 homens que prometeram lutar com ele. 12 possuíam mosquetes e espadas, os outros 6 só fundas. Depois de postar espias, o valoroso capitão esperou o ataque. Efetivamente, na manhã seguinte, um dos espias divisou outro grupo de soldados penetrando no vale por outra direção. Novamente, Javanello pôs seus homens de emboscada e aguardou o inimigo, que marchava despreocupadamente pela floresta sem suspeitar do perigo. De súbito, foram assaltados por uma chuva de pedras das fundas dos valdenses. Os soldados marchavam tão juntos que nenhuma pedra errou o alvo. Os piemonteses preparavam-se para atirar, quando o estampido dos mosquetes mostrou-lhes que os inimigos também tinham carabinas. O chuveiro de pedras tornou-se mais sério e logo as carabinas renovaram a carga. Como no dia anterior, o pânico apoderou-se dos soldados. Atirando fora suas armas, fugiram montanha acima. Os valdenses perseguiram-nos até o cimo do desfiladeiro, onde deslocaram grandes pedras que mandaram montanha abaixo, esmagando, infligindo mais perdas nos invasores e aumentando-lhes o terror. Foram pela segunda vez representantes de Rora entrevistar-se com o Marquês de Pianeza. Desta vez ele não procurou fingir que os soldados não eram seus. Antes explicou que haviam sido feitos alguns ataques contra o povo de Rora e ele mandara seus soldados a investigar. Mas agora verificara que as acusações eram falsas e eles não seriam perturbados outra vez. Deviam voltar à sua vila e não se preocupar com um ataque. Mais do que nunca, havia o Marquês ficado furioso agora. Sabia que apenas um punhado de homens defendera Rora e decidiu capturá-la e destruí-la. Na manhã seguinte, 1000 homens saíram de La Torre. As forças estavam divididas e preparadas para entrar no vale de 4 lados. Seu número era tão grande que Javanello achou que seria loucura tentar detê-los. Ele e todos os habitantes da vila retiraram-se para uma fortaleza na encosta da montanha, de onde poderiam observar e aguardar sua oportunidade de atacar. Os piemonteses chegaram, regozijando-se por não haverem encontrado nenhum inimigo no caminho. Penetraram na vila, saquearam-na e apoderaram-se de tudo que fosse de valor, mas não encontraram ninguém. Antes de irem-se embora dali, os soldados atearam fogo a algumas das casas. Depois, carregados com o despojo, puseram-se a caminho de volta a La Torre. Javanello estivera à espreita do momento favorável. Tinha-o agora. Primeiro, porém, ajoelhou-se e deu graças a Deus porque 2 vezes dera vitória a seus homens. Pediu coragem e força de coração ao preparar-se ele para libertar seu povo dos inimigos mais uma vez. Seguindo caminhos secretos através das montanhas que tão bem conhecia, o capitão colocou seus homens em pontos estratégicos acima e na frente dos piemonteses. Ao chegarem os inimigos, os valdenses atacaram-nos vigorosamente. Os soldados do Marquês, julgando passado todo o perigo, foram apanhados de surpresa. Jogaram fora os despojos que haviam colhido e só buscaram fugir às balas, setas e pedras disparadas pelos valdenses. Apenas alguns chegaram de volta a La Torre para informar o Marquês de que seu terceiro esforço para destruir o povo de Rora terminara ainda uma vez em desastre. Num acesso de raiva, Pianeza ordenou que todo o seu exército se preparasse para marchar contra Rora. Quando o capitão Mário, o chefe do regimento irlandês, gabou-se de que, com seus soldados, ele prontamente venceria o pequeno grupo de hereges,
Pianeza deu-lhe permissão de demonstrá-lo. Avançando ousadamente com seus irlandeses, ele encontrou a mesma catástrofe dos outros contingentes. Os valdenses atacaram-nos de súbito das alturas, rolando pedras de grandes dimensões sobre os soldados, muitos dos quais foram esmagados. O próprio capitão foi empurrado para a beira de um penhasco e caiu no precipício. Seus soldados manobraram para salvá-lo. Levaram-no ferido de volta à La Torre, onde ele morreu 2 dias depois. Pianeza ficou muito mais furioso que nunca. Pianeza ficou mais furioso que nunca. Esperara assegurar riqueza, honra e glória pela destruição dos hereges dos vales. Em lugar disso, esses lavradores soldados haviam-lhe derrotado milhares de suas melhores tropas. Nenhum do grupo de Giavanello lhe caíra nas mãos. Não admira que o duque de Saboia se queixasse posteriormente de que a pele de cada valdense lhe custara 15 de seus melhores soldados. Pela última vez, Pianeza convocou seu exército na praça de La Torre, escolheu 3 grupos de soldados, em número de 10.000 ao todo, e mandou-os por 3 caminhos diversos a conquistar a pequenina Rora. Desta vez, Giavanello não logrou salvar sua avassalada vila. Os habitantes que os soldados não mataram no local levaram para lançar em celas de prisões. Giavanello e seus soldados planejaram escapar pelas montanhas para outro vale. Olhando para trás, os guerreiros viram do topo do desfiladeiro a fumaça da vila incendiada, e em sua profunda dor pensaram se alguma coisa poderia ser feita para salvar seu povo da destruição total. Os prisioneiros levados para La Torre incluíam a esposa e 3 filhos de Giavanello. Essa notícia deleitou Pianeza. Escreveu a Giavanello a seguinte carta: exorto-o pela última vez a renunciar à sua heresia. Esta é a única esperança de vir a obter o perdão de seu príncipe e de salvar a vida de sua mulher e suas filhas, agora minhas prisioneiras, e as quais, se você continuar obstinado, queimarei vivas. Na mesma carta, ele ameaçava também a Giavanello, dizendo-lhe que se ele não se rendesse, seria posto preço à sua cabeça. Giavanello não negou sua fé, mas respondeu: não há tormentos tão terríveis, nenhuma morte tão bárbara que eu não preferisse a negar a meu Salvador. Suas ameaças não me podem fazer renunciar à minha fé, antes nela me fortalecem. Fizesse o Marquês de Pianeza, minha mulher e minhas filhas passarem pelo fogo, isto não consumiria senão seu corpo mortal. Sua alma encomendo-a a Deus, confiante de que Ele delas terá misericórdia e de mim, se lhe aprouver que eu caia nas mãos do Marquês. Não representa aquela carta a mais rude derrota infligida por Giavanello ao Marquês? Não se sabe se ele queimou a mulher e as filhas de Giavanello, mas sabe-se que elas nunca mais voltaram ao bravo capitão valdense. Com um filho a quem ele conseguira salvar, Giavanello atravessou os Alpes para a França, onde deixou-o aos cuidados de amigos. Volveu então à sua desolada terra natal. Havendo sabido de suas proezas e admirado sua bravura, centenas de fugitivos valdenses a ele se reuniram. O cuidadoso treino que ele lhes deu tornou-lhes possível derrotar repetidamente o inimigo. Esquadrões volantes de valdenses começaram a atacar e derribar pequenos grupos dos soldados do Marquês, errantes fora de seus acampamentos. Muitos dos valdenses também foram mortos, mas o povo permaneceu invencível em seu espírito inquebrantável. Não há registro de um único valdense que se unisse à Igreja Católica. O futuro, entretanto, afigurava-se sombrio a Giavanello e aos bravos que o acompanhavam. Por quanto tempo seria possível aos fugitivos permanecerem escondidos? Onde poderiam encontrar alimento? Onde se abrigariam eles ao passar o verão
e chegar o amargo frio do inverno? Deus unicamente poderia trazer-lhes livramento. Dia e noite, corações e vozes erguiam-se a Ele em oração, a Ele que, tão somente, tinha poder de salvá-los da destruição.